Vivi o verdadeiro inferno lá fora, né, na criminalidade. Eu fui sequestrado e amarrado para ser executado. Eu fui queimado, fiquei entre a vida e a morte no hospital por 21 dias. E eu fui preso 5 vezes. E uma dessas 5 vezes que eu fui preso com um rapaz que ele era o meu braço direito na criminalidade. E a gente saiu da cadeia, ele foi para um lado e eu continuei na vida do crime. Furtei, roubei, trafiquei, fiz um conhecimento assim na criminalidade muito grande, conheci os maiores traficantes, narcotraficantes. Eu forneci por muito tempo uma determinada facção com cocaína, maconha, crack. Eu era um cara vaidoso, eu só andava de carrão, só vestia as melhores roupas, comia as melhores comidas, andava com 10, 15 mil no bolso toda semana. Eu me internei em clínica de recuperação para largar as drogas, largar o crime. Fui para lugares, montei casas bacanas, fui para lugares achando que ali eu ia encontrar paz. Bispo, eu vivi 25 anos no submundo do crime, das drogas. E eu fiquei muito tempo sem ver esse rapaz que era meu braço direito. Eu tinha a maior confiança nele, assim, no crime, ele em mim. Depois de um tempo eu encontrei com a sogra dele e perguntei por ele. E a sogra dele virou para mim e falou assim: Wagner, ele é pastor. E eu peguei o meu telefone e dei para ela, né? Falei, dá o meu telefone para ele. Após 3 dias ele me ligou e ele perguntou para mim assim: e aí, Wagner, como é que você está? Eu estou milionário, vem para cá, para o Rio de Janeiro, eu vou te dar uma condição boa, vou te dar um carro bom para você. Ele falou assim: Wagner, eu estou bem, cara, eu falei para você que eu sou pastor, e como é que está a sua família? Ele conheceu minha família, eu tenho um filho de 31 anos, ele conheceu meu filho, e eu falei: eu estou separado. Poxa, meu amigo, como é que você está bem, cara? A família é a base do ser humano e você está separado, com a família abandonada. E eu disse para ele o seguinte: mas eu estou já com outra mulher. A mulher que era minha amante passou a ser a titular, e a mãe do meu filho, que eu casei direitinho, tudo direitinho, foi embora. E eu sempre quis ter uma família, bispo. Eu lutava para ter uma família. Aí eu achava que o dinheiro, a condição financeira, ia me dar uma família. Todos os meus relacionamentos, ele era frustrado. Quando eu me dei por conta, sem exagero, eu contei assim, nessa vida, 17 amantes. E eu não dava atenção para minha família. A decisão foi o seguinte: o pastor, ele ficou um tempo me evangelizando, 2 meses assim me evangelizando, e ele falou para mim o seguinte: Wagner, olha só, tudo que eu tinha para falar para você, eu já falei. Se você morrer e a sua alma for para o inferno, Jesus não vai cobrar o teu sangue de mim. E você gostava de roubar comigo? Eu falei: gostava. Por que você gostava? Porque você tinha disposição. A gente chegava num determinado lugar, vamos pegar, e ele entrava mesmo e pegava mesmo, não tinha meio termo. Aí falei assim: eu gostava. Ele falou: então vou fazer o seguinte contigo: se você fizer o que eu vou te falar, se você obedecer, e a sua vida não mudar, você deixar de viver na injustiça, cheio de demônio, te conduzindo, te guiando, e você não passar a viver na justiça em paz, eu vou renunciar ao evangelho, vou rasgar a Bíblia, e eu volto para ir para roubar com você de novo, para entrar no crime com você de novo. Eu falei: olha o que você está falando. Ele: estou te dando minha palavra de homem e de homem de Deus. Assim como você tinha palavra no crime, e eu sei que você tem palavra, eu também estou te dando minha palavra de homem e palavra de homem de Deus. Aí eu falei: o que eu tenho que fazer? Vai chegar lá numa igreja universal, perto da sua casa, e vai botar o pastor para falar comigo. Eu falei: você metia o pau na igreja universal, era macumbeiro, chamava o bispo Macedo de
de ladrão, de bandido, que fazia lavagem cerebral. Tu tá com esses caras agora? Aí ele falou assim para mim, ó, o negócio é eu e você, deixa o Bispo Macedo para lá. O Bispo Macedo não pode transformar a sua vida, não. Aí eu falei assim, mas lá na Igreja Universal? Não, eu vou em outra igreja. Ele, é na Igreja Universal, irmão. Ou então não tem conversa. Quando cheguei lá, um pastor, pequenininho, senta aí começou a conversar comigo. Aí, como é que você está? Eu falei, ó, eu já falei pro meu amigo lá, que eu estou rico, estou isso, estou aquilo, ele e a família. Aí eu falei assim, pô, eu estou separado, mas eu estou cheio de mulher. Ele falou assim, rapaz, você está com a vida deslacerada. Eu falei, o que eu tenho que fazer para me tornar um homem de Deus? Falou assim, você tem que largar as amantes, você tem que largar o crime, você tem que largar o poder, você tem que largar a cocaína, largar o tráfico, largar as más amizades. Foi só falando e eu ouvindo assim. Aí ele, e agora, para fechar com chave de ouro, foi lá, pegou o envelope do dízimo e falou assim, a partir de hoje, tudo que vier nas suas mãos, você vai devolver para Deus. E aí eu assisti a reunião, gostei, né? Ele passou o espírito. Eu tinha uma casa com 3 mulheres, que eu morava com 3 mulheres assim numa casa. Aí eu fui lá, pegar o chip aí, quebrar, que tinha chip de traficante, de miliciano. Aí eu peguei, quebrei o chip lá na frente dele, cheguei lá para as mulheres, falei assim, ó, pode todo mundo ir embora, que a partir de hoje eu sou um homem de Deus. Aí elas começaram a rir. Aí, você tá maluca? Eu falei, ó, mete o pé. Aí falei com um camarada que ele dirigia para mim, falei, ó, pode pegar elas e levar em casa. Aí ele, pô, Wagner, eu falei, irmão, eu estou decidido. Cheguei no outro dia de manhã, a igreja abriu, me batizei. Tudo que o pastor orientava, eu estava fazendo, direitinho. Quando eu cheguei numa época de fogueira santa, bispo, tinha mais ou menos uns 8 dias na fé. Aí eu vi no telão um testemunho de um ex-traficante. Aí o cara saiu da cadeia, estava sendo procurado, aí eu, caramba, a fogueira santa é isso aí? Isso é oportunidade para mim ser transformado. Me entreguei de corpo, alma e espírito. Falei, meu Deus, o fogo desse altar vai entrar dentro de mim. Eu vou subir no teu altar. Traficante, ladrão, mau caráter, injusto, com a vida deslacerada. Ou eu desço de lá transformado, cheio do teu espírito, ou na descida o Senhor me prepara, me mata e me leva. Bispo, eu subi, a glória de Deus, ela entrou dentro de mim. Quando eu desci desse altar, bispo, eu falei, meu irmão, acabou o diabo, acabou o pecado, acabou o crime. Quando eu conheci o Senhor Jesus, eu falei, caramba, agora o espírito da justiça está dentro de mim. É o espírito da paz, o espírito da harmonia, o espírito da união, o espírito da prosperidade. Eu tenho tudo dentro de mim. Então, eu me tornei um homem espiritual. Eu me tornei um homem de Deus. 15 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. A avó do meu filho, ela tinha mágoa de mim porque eu maltratava a filha, batia. Quando eu ia ainda assim, que eu saí da igreja numa felicidade, falei, meu Deus, eu tenho que falar para as pessoas, eu vou nos traficantes todo e vou falar que o Senhor está dentro de mim, que a vida deles pode mudar. Bispo, eu vinha saindo, ela vinha de um lado, eu vinha do outro assim. Quando ela me viu diante do Deus Altíssimo, em cima do altar do meu Deus, ela virou para mim e falou assim, Wagner, o que houve? Tu ganhou na loteria? Eu falei, dona Linda, eu recebi o maior tesouro, eu recebi a maior glória, Deus está aqui dentro de mim, dona Linda. Ela falou, meu filho, tu está brilhoso, bispo. E eu saí, eu fui dentro das favelas, nos traficantes. Irmão, tem jeito para você, bispo. Eu tinha vários inimigos que estavam querendo me matar, e eu também querendo matar. Ó, tentaram me matar, eu fui lixado, eu fui perseguido, eu fui caluniado. E eu vou falar uma coisa para o senhor, nada me parou. Comecei numa sede, numa gana, e até hoje essa sede está dentro de mim. Por que essa sede está dentro de mim? Porque eu me tornei, pessoal, uma fonte a jorrar para a vida eterna. E quem é fonte, o que a fonte faz? Ela dá. A minha vida, ela começou a ser o outdoor do Senhor Jesus.
chegar nos lugares, nas favelas, e com autoridade, a mesma intrepidez, a intrepidez que eu tinha no crime, eu botei mais ainda. Pode botar todo mundo fuzil no chão. Os camaradas me conheceram a minha vida, conheceram a minha história, e eu comecei a manifestar fé, eu comecei a manifestar o poder que Deus me deu. Fiquei sem nada, comecei do zero, Ele me deu outro carrão, começou a me abençoar. Depois de 3 anos na presença de Deus, bispo, 3 anos, aí sem esposa, aí eu fui falar para Deus assim: meu pai, está escrito na tua palavra em Gênesis, far-lhe-ei, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E eu falei: aqui está escrito. Aí Jesus, assim, no íntimo do meu ser, assim, no meu ouvido, falou assim: você sabe o caminho, você sabe. Você quer uma esposa espiritual? Está lá no altar. A minha vida espiritual foi extraída do altar, a minha digníssima esposa foi extraída do altar, a minha vida financeira foi extraída do altar. O altar, ele não deve nada para ninguém, porque o altar é Deus e Deus é o altar mesmo. Eu tenho prazer de viver dentro de casa, minha esposa é minha amiga, é minha sócia, uma esposa que vale mais do que todas as que eu tive, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher mais valiosa do que o ouro de Ofir. Hoje, transformado, um homem de Deus, não com a boca, mas com o caráter, atitude, ações, reações, pelos frutos. A gente trabalha no ramo alimentício, a gente tem uma empresa, a gente tem 5 funcionários, a gente folga segunda e terça. Eu caio para dentro das favelas, bispo, evangelizando. Sabe por quê, pessoal? Eu prometi para o Senhor Jesus que se Ele me tirasse do charco de lodo que eu vivia, que eu não ia descansar, eu ia servir de ponte para ganhar almas para Ele. Existem 2 tipos de pessoas: a que quer mudar de vida, ela vem até o altar e ela manifesta a fé dela e ela muda de vida, mas ela continua com algumas atitudes, ações e reações erradas. E tem aqueles que querem uma transformação de vida, é aqui no altar. O altar, ele transforma a vida da pessoa, e além dele transformar, ele dá 1000 vezes mais, milhares de vezes mais o que a pessoa colocou no altar. Eu cheguei, esqueci de falar, eu cheguei analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar. Eu não estou aqui para você bater palma para o meu testemunho. Eu estou aqui para mostrar para você que de repente está vivendo o que eu vivo. Você está aí de repente, me perdoa o peso da palavra, é um traficante, é uma prostituta, é um viciado, é um garoto de programa, eu não sei. Que se você quiser uma transformação de vida, você tem que largar tudo, se libertar da injustiça, para receber o espírito da justiça na pessoa do Senhor Jesus dentro de você. Aí acabou, muda o seu caráter, você recebe uma nova identidade, você recebe um novo caráter, você recebe o coração de Deus, e a sua vida, ela vai ser transformada, ela vai de vento em polpas em todas as áreas. Deus abençoe. Deus abençoe.